Os agrotóxicos surgiram na Segunda Guerra Mundial com o propósito de funcionamento como arma química. Com o pós-guerra, o produto passou a ser utilizado como defensivo agrícola. Desde a década de 1950, com a Revolução Verde, sofreu muitas mudanças. Mas afinal, o que é a Revolução Verde? São inovações tecnológicas na agricultura para obtenção de maior produtividade através de pesquisas em sementes, fertilização do solo e utilização de mecanização no campo que aumentassem a produtividade. Infelizmente, a Revolução Verde não conseguiu acabar com a fome. Por conta das consequências do aumento significativo na produção de alimentos, ocasionaram também um crescimento geométrico na fome. Esse problema é consequência do desvio da produção, ou seja, os alimentos produzidos em países subdesenvolvidos não atendem, em muitos casos, o mercado interno e sim, o mercado externo, direcionado para países desenvolvidos. Outro fator determinante é a produção de grãos usados para alimentar animais. A questão ambiental ganhou notoriedade na década de 70 em razão dos movimentos políticos. Surgiram duas das maiores organizações ambientalistas internacionais, ainda atuantes do mundo, o Greenpeace e o Friends of the Earth, sendo o primeiro conhecido no mundo. O Greenpeace é uma organização não governamental, ou seja, uma ONG. Atualmente, as ONGs presentes em todo o mundo focam sua luta nos seguintes temas: alterações climáticas da Terra, extinção de espécies, biodiversidade, deterioração da camada de ozônio, chuva ácida, produtos transgênicos e produtos radioativos. No Brasil, as principais lutas da Greenpeace e das outras ONGs são Amazônia, objetivo buscar maneiras de desenvolver a região usando a floresta de sua forma sustentável e evitar o desmatamento. Grande parte dessa tecnologia envolveu o amplo uso de agrotóxicos, a fim de controlar pragas de forma a não ter perdas no processo agrícola, já que os agrotóxicos têm função de alterar as composições da fauna e da flora. São produtos químicos destinados ao uso de setores de produção e beneficiamento dos produtos agrícolas. São considerados defensivos agrícolas e são classificados por cor, de acordo com o seu potencial de contaminação. Existem vários tipos de agrotóxicos. Os fungicidas atingem os fungos, os herbicidas atingem as plantas, os inseticidas atingem os insetos, acaricidas atingem os ácaros, rodenticidas atingem os roedores. Existem outros tipos de agrotóxicos específicos para distintas finalidades. Podem estar associados à maneira de ação, se através do contato ou ingestão, por exemplo. O maior motivo de preocupação com o uso abusivo dos agrotóxicos é o simples fato de que eles não somente atingem determinadas espécies nocivas e uma plantação, mas também outros seres vivos, como minhocas, outras plantas, seres humanos e abelhas. As abelhas estão ficando viciadas em agrotóxicos, estão desenvolvendo dependência por neocotinoides, compostos quimicamente semelhantes à nicotina do cigarro, levando-as à morte. Essenciais para a polinização de frutas e vegetais usados na nossa alimentação, as abelhas estão desaparecendo do planeta. Algumas espécies já estão sob risco de extinção global. A ONU já alerta riscos de escassez de alimentos por conta da mortalidade de insetos polinizadores. A maior parte dos casos de intoxicação por agrotóxicos se dá pela falta de controle do uso dessas substâncias tóxicas e pela falta de conscientização da população com relação aos riscos provocados à saúde humana. Podem ocorrer de forma direta, por meio de contato direto, manuseio, aplicação, entre outros, ou indireta, pela ingestão de alimentos ou água contaminadas. Costuma ser nociva ou até mesmo fatal. Os tipos de intoxicação por agrotóxicos são: aguda, quando a vítima é exposta a altas doses de agrotóxicos, os sintomas são imediatos ou levam poucas horas para aparecer, sendo eles dor de cabeça, náuseas, sudorese, cãibra, vômitos, diarreia, irritação nos olhos e pele, dificuldade respiratória, visão turva, tremores, arritmias cardíacas e convulsões, coma e morte. O outro tipo é a crônica, quando a vítima é exposta a doses menores de agrotóxicos por um longo período de tempo. Consequências: paralisia, esterilidade, abortos, câncer, danos nos desenvolvimentos fetos, entre outros. Frutas e vegetais estão sendo expostos e disponíveis nos mercados. Tem uma cara boa, atrativa, mas não se engane, eles podem esconder em suas cascas uma película de resíduo de agrotóxicos usados na lavoura. Um levantamento realizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária constatou a presença de organofosforados, tipo de agrotóxico, em mais da metade das amostras de alimentos observadas, sendo que esses compostos podem comprometer o sistema nervoso e provocar problemas cardiorrespiratórios. Os defensivos agrícolas, independente da forma de uso, possuem grande potencial de atingir solo e águas subterrâneas. A contaminação do solo pode ocorrer em razão da aplicação direta dos produtos das plantas, ou então por intermédio da utilização de água contaminada e do contato com embalagens descartadas incorretamente. Os agrotóxicos fragilizam o solo, reduzem a sua fertilidade, podem desencadear a morte de micorrizas, diminuir a biodiversidade do solo, ocasionar acidez, entre outros problemas. O agrotóxico pode atingir as águas subterrâneas pela pulverização aérea ou serem absorvidos pelo solo e contaminarem o lençol freático, e essa água seria levada até a estação de tratamento e depois iria chegar às casas das pessoas.
ainda mais na presença de ventos e chuvas que facilitam sua chegada, atingindo a humanidade e outros seres vivos. Parte dos agrotóxicos são bioacumulativos, ou seja, se um animal contaminado morrer e outro se alimentar deste, também será contaminado. O Brasil é o maior consumidor de produtos de agrotóxicos no mundo. O fato de sermos o maior consumidor se dá por ainda usarmos agrotóxicos que já foram proibidos em 1985 na União Europeia, Canadá e Estados Unidos. Pela falta de conscientização da população e falta de fiscalização rigorosa, o Brasil usa agrotóxicos ilegais. Como o Brasil é um país tropical, a incidência de pragas e doenças é maior que outros países, o que também estimula a grande quantidade de agrotóxicos utilizados no país. A alternativa mais efetiva para evitar os riscos do agrotóxico ao ser humano e ao meio ambiente é evitá-los, ou até mesmo não usá-los. Pode-se fazer possível com a adoção de práticas alternativas, como a policultura, que inibe a proliferação de pragas e doenças. O ideal também seria consumir apenas alimentos cultivados com adubos orgânicos. A remoção de plantas daninhas, o uso de armadilhas e controles biológicos e a agricultura orgânica, que não permite defensivos. Sendo assim, é o melhor para a saúde do agricultor e do consumidor e para o meio ambiente de forma geral. Essa prática também promove a economia de água, combustível, recursos financeiros para o produtor, entre outros.